Boa noite, boa noite. Vamos esperar agora a Sabrina entrar. Hoje a gente vai falar sobre NR1 e como a psicologia positiva pode nos ajudar. Boa noite, Mônica. Marta também, boa noite. Hoje a gente vai falar, vou esperar aqui a Sabrina chegar. Hoje a gente vai falar sobre a NR1, né, como a empresa pode implementá-la. Boa noite, querida. E como pode ser utilizada a psicologia positiva, né, para construir uma empresa muito mais humanizada, produtiva e lucrativa, né, por meio da felicidade dos colaboradores. Boa noite, Day. Boa noite, Cris. Boa noite, queridas. Estou só esperando aqui a Sabrina entrar para a gente começar. Sim, hiper importante, né, Mônica? Dia 26 de maio vai começar, na verdade já está vigendo a NR1, né? A NR1 já é bem antiga, mas agora como está bem expressa a questão do risco psicossocial, então agora as empresas têm que correr aí, porque até dia 26 de maio já tem que estar implementado, né? Muitos projetos, muitos programas de bem-estar aí dos colaboradores, né? E mais do que nunca a ciência está aí mostrando que, boa noite, Cris, quanto mais passa o tempo, mais a ciência está comprovando que a felicidade realmente é o que traz lucro, né? O bem-estar dos colaboradores é o que traz produtividade, é o que traz lucro, e a psicologia positiva tem muitos estudos sobre isso, é bem interessante, e a gente vai falar sobre isso aí. Vamos ver se a Sabrina vai conseguir entrar. A Sabrina, ó, ela mandou uma mensagem, deixa eu ver. Ó, mas ela... Ué, não aparece nada. Não, já... Agora não está aparecendo nada para ela. Boa noite, Rogério, doutor Rogério. Tudo bem? Estou esperando aqui a Sabrina entrar, né? Que é a minha colega da psicologia positiva, para a gente falar sobre esse assunto, né? Como construir aí uma empresa. E as empresas, na verdade, é qualquer empresa, gente. Desde escritório, né? De advocacia, tendo uma pessoa e mais uma não está indo. Olha só. Deixa eu só responder aqui para ela. Boa noite, Mara. E então, pela NR1, não só empresas grandes, né? Mas desde pequenas empresas, médias e grandes mesmo. A diferença é o que... Boa noite, Irene. A diferença é a quantidade de requisitos que precisa para estar em consonância com a legislação, né? Mas todas as empresas, desde escritório, escolas, né, hospitais, tudo, organizações, tem que estar todo mundo em consonância com a NR1, né? Para baixar aí todos os riscos psicossociais, pelo menos baixar o máximo possível. O ideal é não ter, né, gente, risco psicossocial, só que é meio impossível isso. Então, quanto mais tiver programas, né, a respeito de bem-estar, né, dos colaboradores, menos riscos psicossociais terá, né. Tô tentando aqui ver se a Sabrina entra. Ó, Sabrina... Oi, Sabrina, entrou, ó. Peraí, agora sim apareceu aqui para mim. Ó, eu aceitei já. Opa! Aê, Dê! Amém, Senhor! Tudo Que bem? bom! Tudo bem, querida? Seja bem-vinda! Muito obrigada. A Já gente tá... testou antes e ele foi, mas agora ele estava de gracinha no Instagram. Sim, acontece. Sabe que teve uma vez que eu falei, fiz com a Cris, meu Deus, ficamos aqui meia hora para conseguir entrar também, cara. E foi bem na semana que o Instagram mudou as regras de como entrar, e foi um tropé para entrar, mas enfim, deu certo, graças a Deus, né? Eu vou fazer o seguinte.
A gente vai se apresentar, porque depois a gente vai colocar tanto no Instagram quanto no outro. Então, geralmente, a Beleza. gente se apresenta primeiro, eu vou, né? De repente você se apresenta primeiro, depois eu me apresento, e aí a gente começa a falar sobre o assunto. Pode ser? Pode ser sim. Boa noite, gente. Muito obrigada por estarem aqui presente e ajudando a nossa live. A gente sempre fica muito feliz, né, com a participação de todo mundo. E podem enviar as perguntas, né, que vocês tiverem, tanto agora como depois da live, tá bom? Eu sou administradora de empresa, trabalhei a vida inteira aí no ramo administrativo, em várias multinacionais. Então, eu já tenho bastante experiência com equipes, né, e comportamento. E eu passei por alguns reveses aí na vida, né? Perda de familiar, mudanças, né? E acabei procurando a psicologia. E quando eu fui procurar psicologia, a gente vê que existem várias abordagens, né? E eu me encantei com a psicologia positiva, porque ela trabalha exatamente com aquilo que cada ser humano tem, né? Independente da condição social da pessoa, independente das indicações, por exemplo, né, do networking que a pessoa tenha, é algo que cada um tem a possibilidade de aflorar dentro de si e se tornar um ser humano cada vez melhor. E aí eu fui estudar essa área, acabei me encantando e agora eu estou seguindo, né, para ajudar as pessoas e empresas aí. Hoje a gente vai falar um pouco da NR1, que é uma coisa mais técnica, né, Ju? Mas é Sim. isso. Ai, que legal, que legal. Então, queridos, eu sou a Juliana Cristina Balbo, sou analista judiciária do TRT 12, que vai fazer 20 anos esse ano, né? Tô quase debutando aí de maioridade, né? De 21, na maioridade já foi, né? 18. Mas estou quase fazendo 20 esse ano aí, em novembro, e nessa assessora de desembargadora também, também me encantei pela psicologia positiva, né, justamente, como eu sempre conto, que eu mergulhei no estudo, eu já estudo a psicologia positiva já faz vários anos, mas eu mergulhei profundamente mesmo no estudo da psicologia, da virtuologia, no desenvolvimento humano, quando eu entrei em depressão, né, no meio da pandemia aí, e aí mesmo eu me enfiei em tudo quanto é curso, formação que tivesse, né? E pós-graduação, eu sei que assim, mergulhei a fundo mesmo sobre isso e me encantei de tal forma que eu falo assim, e esse assunto, né, NR1, junto com psicologia positiva, eu me encanto mais ainda, porque é justamente o que eu trabalho todo dia e ainda misturado com a psicologia positiva, né? Então, como melhorar os ambientes de trabalho por meio da psicologia positiva. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Seria fantástico, não teríamos um monte de problemas humanos aí se todo mundo tivesse um ambiente laboral mais saudável, né? Enfim. E aí, né, como a gente estava mencionando, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre a NR1 e a psicologia positiva, como a psicologia positiva pode ajudar nessa implementação, nessa construção de uma empresa mais humanizada e produtiva e lucrativa. E gostaria de ver o que você gostaria de iniciar. E eu fiz alguns apanhados aqui também, Sá, para a gente ir falando até, né, uma chamada, né, as empresas que ignoram o bem-estar dos seus colaboradores não apenas perdem os seus talentos, mas também enfrentam riscos legais, financeiros e muito prejuízo, não só por afastamento, né, de transtornos mentais, como depressão, a síndrome do pânico, né, até ler, né, tipo, o trabalhador mais tensionado, ele mais tensionado por questão emocional, ele também tem mais ler. Então, é só prejuízo, né, em É. ambiente tóxico e que não cuida dos riscos psicossociais. E, né, pode ir Eu, eu, mencionando eu, aí. eu achei interessante, né, Ju, que até o nosso professor aí, que a gente fez várias formações já com o Helder Camei, que é uma pessoa renomada e é uma referência aqui, né, no ramo de psicologia positiva. A gente tem também o outro professor, que é o Paulo de Tarso, que deu o curso aí de psicologia positiva também como terapeuta, né, e alguns outros cursos. Mas o que me chamou mais atenção é que a NR1 ela já existe desde 1978. Então, assim, as empresas elas têm lá as equipes de segurança do trabalho, só que não existia dentro da NR1 um foco voltado para a doença psicossomática, né? Para essa questão aí específica do bem-estar. E aí os Já, na números do ano verdade, sabe que. passado Desculpa, pode falar.
E aí os números do ano passado, eles são bem alarmantes, né? Eu mesma fiquei impressionada quando eu vi o resultado lá da Exame dizendo que foram quase 500 mil, né, de afastamentos de funcionários. E a gente vê também uma crise de burnout nas empresas, né? E isso é muito interessante porque em 2025, se a gente for pegar a galera mais nova, os jovens, né? Na verdade, eles nem querem ir para as empresas. Existem até uma piada aí que o pessoal fala, ah, isso é CLT, né? Acho que a galera que está acostumada com o Instagram já viu esse meme, né? Então, é uma coisa que as empresas talvez não estejam levando tão a sério, mas tem afetado diretamente, né? E com esses afastamentos, as empresas elas acabam perdendo trilhões, né? Não é nem milhões, são trilhões. Trilhões, exatamente. Gente, olha, ela está falando, né? Na verdade, a NR1 já falava, né, por cima de risco psicossocial, mas na verdade era enfrentado muito como um fator junto com a NR17 ali, que é a ergonomia, né? Então não era uma coisa tão expressa que tinha que ser o risco psicossocial. Então todo mundo olhava meio que assim por cima. Né, embora tivesse já muita questão de assédio moral, né, que tenha essa preocupação, principalmente no judiciário, é bem hoje em dia, né, hoje mesmo estava analisando um processo sobre isso, né, sobre assédio moral e sexual, inclusive. Então, antigamente era muito falado, se não é um assédio sexual, por exemplo, que seja lá inconforme com a lei penal, né? Que é o que tenha que ser por superior hierárquico, o que tenha que ser em razão do trabalho, né? Tinha todos uns requisitos assim que o pessoal não considerava muito. Hoje já não, hoje já vê, tipo, se importunou, né? Usou de forma sexual aí a questão, já considera como assédio sexual, né? Então é bem complicado. E como a Sabrina estava falando, gente, imagina, ó, só de 2023 para 2024 aumentou 68% os afastamentos do trabalho em razão de transtornos mentais, né? De depressão e ansiedade. No Brasil é o campeão de ansiedade. Imagina que absurdo isso, né? E como ela mencionou, é quase 500 mil. De pessoas afastadas do trabalho. Isso dá um prejuízo, né, global de trilhão, não é 1 milhão, né, de trilhão. Então, é prejuízo para todo mundo, prejuízo de saúde, prejuízo financeiro, né, prejuízo para as empresas, que só. Então, o que a gente sempre menciona, como cuidar da saúde mental dos trabalhadores é um investimento, não é um gasto. Né? Eu até menciono que as empresas deveriam ver essa alteração da NR1 como uma oportunidade de implementar uma cultura organizacional mais humana, né? Que é muito mais lucrativa. Inclusive, gente, a gente sempre estuda muito que a psicologia positiva se baseia muito nas nossas forças de caráter. E já foi comprovado que as pessoas que usam diariamente no seu trabalho as suas forças de assinatura de caráter, né, de caráter de assinatura, que são as primeiras 7 ali do teste VIA, elas são simplesmente, elas têm a possibilidade de alcançar 18 vezes mais chance de alcançar metas e resultados, são 6 vezes mais engajadas, né? Tipo, tem 3 vezes mais possibilidade de ter uma excelente qualidade de vida, são 12,5% mais produtivas, inclusive até tem uma divergência aí, porque tem uma outra pesquisa também que pesquisou com executivos, né? E descobriram que esses executivos foram 300 vezes mais produtivos usando as suas forças de assinatura. Então, olha isso implementado numa empresa, que fantástico que não é, né? Bom, tanto que a Chili Beans e a Heineken estão implementadas já faz tempo, né? Empresas que são natura, né? Com o nosso querido prof. Helder Camei já implementava. Então, as grandes gigantes, a Google, né, já estão implementando essa gestão positiva da felicidade, né, Sabrina, há muitos anos.
E não é à toa que estão A Heineken explodindo. até coincidiu, né, Ju, com essa mudança aí da norma. Ô, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho melhor para as empresas, porque assim tem as grandes empresas, obviamente, elas já têm programas específicos, né, relacionados com essa questão de bem-estar. Também quando você fala de assédio, as grandes empresas elas já têm um canal de denúncia, né? Embora muitas pessoas, mesmo estando dentro da empresa, sabendo o que é um canal de denúncias confiável, mas a pessoa dentro da empresa que passa por uma situação, seja de preconceito, né, sexual ou moral, né, ou de assédio, as pessoas geralmente elas ficam sempre pensando, né, ai, mas será que é confiável? Será que eu posso falar mesmo? Será que isso não vai me prejudicar? A empresa não vai saber, né, de alguma forma que isso vai me afetar, né? E aí, só que muitas empresas menores, especialmente, né, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, Ju, porque assim, não é, as pequenas empresas elas não são obrigadas, né, a seguir a NR1 como as São, empresas de maior são, porte, mas elas são. têm que cuidar daquele Não, 1% lá, né? elas são obrigadas, as Você pequenas, consegue médias e explicar melhor grandes. aí pra A galera? diferença, a única diferença, todas elas, né, são obrigadas, a pequena, média e grande. Não tem quem não vá. Só não é obrigado quem trabalhar como MEI sozinho e sem empregado. Aí não, né? Aí é tipo ele brigando com o espelho. Aí não tem problema. Mas se não, e mesmo assim ainda tem uma divergência aí com os terceirizados, né? Então, assim, aí tem uma divergência, deveria, né, comprovar aí a NR1 em relação aos terceirizados mesmo, né, os contratados. Mas todas elas precisam sim. A diferença é que, claro, a fiscalização provavelmente vai começar a bater nas maiores, né, para depois começar a bater nas menores. Só que isso, gente, depende muito da cidade. Então, numa cidade em que tenha mais empresas menores ou de médio porte, provavelmente já vão estar sendo fiscalizadas junto com as grandes, né? Porque não vai ter muitas empresas grandes, então depende muito disso. Agora, então, assim, a diferença é o quê? As MEs, né, as microempresas e empresas de pequeno porte, por exemplo, o que elas não precisam fazer, por exemplo, elaborar o programa de gerenciamento de risco. Então, assim, é como se fosse, resumidamente, de forma bem simplificada, né? Se diminuísse a quantidade de papelada que tem que mostrar, entendeu? Só que, no fundo, são as mesmas regras. Todo mundo tem que ter, né, menos risco psicossocial dentro da empresa. Não pode ter assédio. Então, vou falar aqui, né, os riscos psicossociais. O que seriam esses riscos psicossociais que têm que ser reduzidos, né? Assédio de qualquer natureza no trabalho, má gestão de mudanças organizacionais, tipo, vai mudando, né, horário, jornada, setor, sem nem consultar, né, tratar os empregados como se fosse, né, peça de jogo, de forma completamente desumana, né? Baixa clareza no papel e função, tipo, tem muito essa questão por mais que sim, contratado de acordo com as suas forças, né, e qualidades lá que foram especificadas, principalmente no CBO, ali na Classificação Brasileira de Ocupação, já dá uma direcionada no que pode ser feito em razão disso. Agora, não pode extrapolar, né? Tipo, uma pessoa que foi contratada para ser vendedora fica lavando o banheiro, por exemplo, né? Então, assim, é complicado. Aí, tipo, baixa recompensa, né? Baixa falta de suporte, apoio no trabalho, baixo controle no trabalho, falta de autonomia, baixa justiça organizacional. Então, quer dizer, tem muita cobrança excessiva, né? Meta desproporcional, Inalcançável, né? hora inalcançável, ou aquelas metas que vão mudando, né? Tipo, antes de terminar a meta, o prazo da meta, eles vão mudando de regra para a pessoa não conseguir atingir, né? Ou hora extra excessiva, mesmo e até uma coisa assim que é muito, o povo se engana, né? Tipo, os trabalhadores, por exemplo, que são de gestão, né? Tanto de gestão de função de direção mesmo, ou de confiança, ou externo, eles não são obrigados a comprovar
a jornada, né, de trabalho. Mas isso, gente, não quer dizer que que ele possa trabalhar 15, 16 horas por dia, né? Se ele comprovar que para cumprir o que era pedido para ele, ele tinha que trabalhar muito mais que 8 horas, vai ser pago 8 horas extra, né? Então, assim, tipo, e se tiver mais de 10 horas por dia, vai ser mais rolo ainda. Salvo, claro, se tiver aí regime de compensação previsto em norma coletiva, né? E aí é outros 500. Então, aí tem que analisar o caso a caso, né? Mas, em regra, é isso. Às vezes o pessoal avacalha com os gerentes, né? O gerente vai, não, como você não tem controle de jornada, então pode, né, meter as caras. Uma outra coisa também que tem, provavelmente vai ser muito visto também, é a questão dos, aliás, né, nem acabei de falar, mas ó, excesso de demanda de trabalho, que é a sobrecarga, ou subcarga também, né? Tipo, para colocar como assédio moral, tipo, uma pessoa que entrou, por exemplo, com uma ação contra a empresa antes de sair, coisa que é mais rara, mas acontece. Aí, o que muitas vezes acontece? Deixam o cara lá num cantinho sem fazer nada. E aí fica todo mundo lá apontando o cara, sabe? Assim, isso também é assédio, é uma subcarga de trabalho. Também é assédio. Má relacionamento no local de trabalho, né? Trabalho em condição difícil de comunicação, trabalho remoto ou isolado, mas no sentido, assim, de começar a tratar muito de forma diferente, né? É só porque está de forma remota, às vezes fica sendo muito mais cobrado do que os que estão presentes, porque fica aquela pecha de que não está trabalhando, né? E aí eu comecei a falar isso da história do. Comecei a falar isso. Você estava explicando sobre a obrigatoriedade da NR1, né, para as empresas, e por que é tão importante prestar atenção nisso, né? Quais É, são, o que seriam, né, essas obrigatoriedades? mas eu estava indo para uma outra linha, me perdi aqui nas questões. Mas tem que tomar cuidado. Eu lembrei. Tipo, muitas vezes, agora com a possibilidade de contratar terceirizada em atividades fins, o que quer dizer atividade fim? É a atividade para a qual a empresa é feita, né? Qual é o produto, qual é o serviço final que a empresa vai prestar. Antigamente, não podia contratar gente para fazer atividades relacionadas a essas atividades fins, né? Tipo, de vender produto, né? E que tivesse ali todos os dias. Hoje em dia pode contratar terceirizada para isso. Agora, gente, se for contratar como MEI, por exemplo, né? Tipo, tá acontecendo muito isso, a pejotização. Então, aí as empresas querem contratar para que não tenha encargo trabalhista, contrata como MEI. Só que aí o cara trabalha lá como se fosse empregado todo santo dia lá dentro da empresa, ou até de forma remota, mas lá né, com todos os critérios de ser um vínculo. Gente, vai ser reconhecido como vínculo. Né? Não adianta tapar o sol com a peneira e fingir que não é. Né? Não, o que vai contar é o que é na realidade, não é o que está no papelzinho escrito, né? Porque na hora de ser contratado, todo mundo assina. Né? E agora não façam isso, é prejuízo para a empresa, é prejuízo inclusive para o engajamento. Até estava lendo hoje, foi comprovado, o Seligman também fez uma pesquisa maravilhosa com a MetLife, que é uma empresa de seguradora multinacional também, que descobriram que quanto mais otimista o vendedor é, gente, os otimistas vendem 57% a mais do que os pessimistas. Tanto que eles começaram a contratar pelo teste de otimismo, muito mais do que o teste da técnica do cara. Então, assim, eles começaram a perceber, mesmo que o cara não passasse numa empresa, no teste técnico, né, para ser vendedor deles, de seguro, eles começaram a contratar em razão do teste de otimismo, se o cara era otimista ou não, né, por saberem que, cientificamente, foi comprovado que a média, né, é de vender 57% a mais do que os vendedores pessimistas. Isso tem menos turnover, né, menos pedido de demissão, menos muita coisa abrange nessa. Eu começo a entrar no flow aqui, sabe? Deixar você falar também. Vai embora. É igual quando a pessoa pega um Porsche Carreira, né? Acelera,
Que bom, né? Então, Ju, eu acho interessante assim que muitas pessoas até confundem o positivismo com a psicologia positiva. Aquela coisa de você ter um pensamento positivo, né? Acredite que vai dar certo, não fala nada ruim, né? E muitas pessoas acham que a psicologia positiva é isso, mas na É. verdade a psicologia é um estudo de autoconhecimento. É você mesmo conhecer as suas forças de caráter. E por que que isso pode ser útil para os gestores, né? Mapear essas forças de caráter das equipes e tudo. Porque de repente você coloca lá uma. Qual que é a sua primeira força aí de caráter, No meu Ju? amor é o aprendizado, né? Ah, Porque ela tá sempre em curso. aí você coloca lá, Juliana, força Ah, de caráter, amor ao aprendizado, para fazer um serviço repetitivo que não desenrola nada, como que vai ser a Juliana daqui a 3 meses, daqui a 6 meses? Será que vai ser uma funcionária produtiva? Então, por que é importante os gestores e as equipes conhecerem, né? Porque de repente você consegue até remanejar a pessoa de um time para o outro, ou você de um consegue setor para remanejar o as outro. atividades das pessoas de acordo com a força de caráter que a pessoa tem. Então, você não vai pegar uma pessoa criativa, né? Ou uma pessoa que tem amor ao aprendizado, ou que precisa estar lá sempre desenvolvendo e colocar lá numa função que é uma coisa super operacional, aquilo É. do todo dia, Aham. né? É, não, mata, vai murchando, assim, né? A pessoa vai murchando, murchando, murchando. E eu já estive em situações assim, a gente vai murchando, né? Tipo, não tem como. E você não tira a potencialidade. Ao contrário, se pegar uma pessoa com critério, por exemplo, lá em cima, a gente, ela vai amar ver dados. Aí você coloca uma pessoa dessa para ver dados, ela vai ser a melhor pessoa do mundo, ela vai explodir. Então, assim, ó, quanto mais colocar as pessoas nos lugares certos, quer dizer, então o ideal, né, para uma dica aí, a gente, baita dica de ouro, gente, a gente já está dando aqui, ó, mapear quais forças de caráter cada atividade precisa ter. Ah, precisa ter essas? Então vamos ver quem da equipe aqui tem essas forças na assinatura para colocar nessas atividades. Isso aí já vai dar um up assim, ó, gigantesco. É. Inclusive, só das pessoas saberem quais são as suas forças de assinatura, já dá um up de felicidade, né? Porque já é um baita. Eu falo na minha mentoria até que a pessoa já é meio caminho andado para saber qual é o seu propósito de vida, a sua vocação profissional, porque tudo está ali, né? Nas nossas forças de assinatura. E fora isso, tem muitas dinâmicas, né, Sabrina, para a gente colocar, para a gente fazer nas equipes para que haja maior conexão, né, para que haja mais respeito. Tem muitas, nossa, gente, é uma infinidade, para vocês terem uma ideia, são 85 intervenções só na psicologia positiva, né, para a gente fazer de forma individual, mas assim, ó, voltamos a dizer, né, Sabrina, tipo, a empresa tem que parar de ficar pensando só no lucro, porque o lucro vem de forma consequente, gente, né, e de forma consequente e sustentável. Ao contrário de você ficar né, colocando aquelas listas horrorosas, né, de ranking de quem bateu meta e quem não bateu, com assédio moral, colocar lá no grupo, tipo, olha, né, essa semana vai cair cabeça, né, não sei o quê, vai cortar cabeça. Tipo, isso aí é bizarro, né, tipo, é uma pessoa, assim, sem noção completa, não só de forma desumana, mas é uma pessoa que não tem a menor noção do quanto ela está dando prejuízo para a empresa, né? Prejuízo financeiro, inclusive. Né? Não é só prejuízo no sentido de o trabalhador vai entrar com a ação judicial e por isso ela vai ter prejuízo. Não, é prejuízo na venda. Né? Então, como eu estava falando, o vendedor e os trabalhadores que trabalham felizes são muito mais produtivos, gente, são muito mais engajados, são muito mais assim para cima. Não tem como uma empresa não voar colocando as pessoas certas nos lugares certos e as tratando com É. respeito, né, com humanidade, né, como deveria sempre ser. E aí, até quando a pessoa tem esse autoconhecimento, então vamos supor, a gente foi lá na equipe, trabalhou, né? Entendeu quais são as forças de cada um, a gente consegue identificar também essa questão de deslocamento, né? Para onde seria melhor a outra pessoa ir, ou enfim. Então, tanto na vida pessoal, como na vida da empresa, né? E na vida do funcionário, na vida do gestor, vai surgindo uma melhora. Por quê? Porque quando a gente se conhece, quando a gente entende assim, eu tenho justiça lá na minha força de assinatura. E aí você vê lá uma pessoa excluída,
em um grupo lá na empresa, sei lá, ou sofrendo bullying em algum lugar e você se incomoda com aquilo, né? Muita gente pode não ligar, mas uma pessoa que tem a justiça, por exemplo, na força de assinatura, ela vai se incomodar. E aí, quando você começa a Integridade, entender, né? olha, eu tenho justiça, eu tenho integridade, eu tenho amor, você consegue direcionar melhor as suas metas. Então você Sim. não fica assim vivendo só por viver, né? Ah, eu tenho que pagar o meu boleto, deixa eu ir ali correndo trabalhar, né? E vai assim sem um objetivo, sem uma meta, sem saber o que traz sentido para a vida, né? É. Então a psicologia ela traz clareza para nossa vida, é por isso que faz tanta diferença, né? Nossa, Conhecer gigante. essas ferramentas e essas forças, né? Por isso que Nossa, você ganha bastante na Enem1 também, né? É, Nos não, trabalhos das empresas. eu sempre brinco assim, ó, tipo, se as pessoas soubessem as suas forças de assinatura, né, soubessem a sua vocação, soubessem o seu propósito de vida, ninguém estaria colocando tantos hashtags sextou, colocaria hashtag segundou, né, porque assim, o hashtag sextou, gente, é a prova de que a pessoa se arrastou a semana inteira É. no trabalho, e chegou o final de semana, é o único momento que ela vai viver. Que tristeza isso, é uma tristeza, não é? É uma E às tristeza. vezes não vai viver, né? Porque você tem que trabalhar o sábado o dia inteiro e Não, passa não domingo fazendo consegue, né? relatório, Tipo, então cadê a vida, né? não, aí os ainda é bem assim. E outra coisa, gente, assim, ó, a gente não pode, a questão da NR1, qual é a possibilidade? Vocês têm que avaliar, né, quais são os riscos, tem que colocar o plano de ação, né, e implementar vários programas de benefício mesmo de bem-estar dos trabalhadores. Então, assim, visando tudo isso que a gente está falando aqui, ó, vocês podem implementar por meio de cursos, treinamentos, workshops, sabe? Além, claro, de uma consultoria, né? Que a pessoa vai lá e vai ver quais são os riscos. Tem testes para isso, tem teste, tem intervenções, é tudo cientificamente comprovado isso que a gente está falando aqui, né? E assim, quanto mais as pessoas souberem, né, os seus respectivos. Aí tem gente que fala assim: ah, mas se for colocar um curso desse, é capaz do pessoal tudo querer ir embora, né, da empresa e tal. Pode acontecer, mas a maioria, o que acontece? Eles gostam tanto da empresa que está fazendo isso, que eles se agarram mais ainda em querer ficar e querer evoluir junto com a empresa. Aí veste mais ainda a camisa e quer vencer mais ainda. Então, assim, é impressionante a quantidade de benefícios que traz uma empresa que realmente investe, né, nesses conhecimentos, nesses treinamentos. Gente, assim, ó, tipo um treinamento uma vez por mês, né, de 3 horinhas, sabe, assim, ó, já dá um up gigantesco, né, na empresa. Tipo, fazer mindfulness, né, antes de começar a jornada, igual no Japão. Né, o Japão, né, eles fazem mindfulness, tipo assim, uma meditação de 3 minutos que seja, gente, 3 minutos, né, uma meditação, um alongamento, aí um feedback positivo, que usa suas forças de assinatura, né, com metas claras, porque a gente entra em flow ali e faz essa questão, porque o que é entrar em flow, gente, que a gente fala? Né, até o meu método, Mergulho no Flow, meu segundo livro, Método Mergulho no Flow, é justamente sobre isso. Tipo, a gente entra em flow quando? Quando a gente usa as nossas forças de assinatura, né, essas forças de caráter que saem no teste VIA, no mesmo nível da habilidade do desafio enfrentado, com metas claras e feedback imediato. Então, assim, para que você faça que a tua equipe entre em flow, e produza e se engaje e voe aí, né, em benefício da empresa e deles mesmos, nada melhor do que você começar o dia fazendo um mindfulness, né, para criar o foco e criatividade, ampliar a criatividade e inovação. Logo depois a reunião de feedback não negativo, né? É, Você vai assim incentivar, você não vai ficar apontando o que não foi feito, você vai falar o que foi feito, o que pode ser melhorado, né? Tipo, é uma questão assim tão sutil, mas tão importante para que realmente alcance um resultado, né? Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu vou ter que tratar igual filho. Querido, de repente você começa a tratar teu filho de forma melhor, inclusive, né? Se começar a tratar todo mundo assim, né? E aí, tipo, apontar o que realmente foi bom, o que ainda precisa fazer e, tipo, meta clara do dia.
né? Se não consegue fazer todo dia, faz uma vez por semana, tipo, na segundou, né? No segundou, chegou a segunda-feira, né? Já fala, olha, gente, ó, foi muito legal, né? Tem tal coisa aqui, ó. Vamos começar então essa semana, a meta é nessa aqui, ó. Né? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, ó, inclusive apontando, a gente sempre fala no feedback de gestão positiva com comunicação não violenta, juntando ali, eu até fiz uma mini palestra no TRT também sobre isso, que juntar, gente, comunicação não violenta com psicologia positiva é fantástico, porque assim, a pessoa fala de forma, né, mais respeitosa com todo mundo e usando suas forças de assinatura, né, o líder pode chegar, olha fulano, você é muito bom nisso aqui, ó, de repente chega ali no cliente falando dessa forma, usando tuas forças de assinatura de tal forma, né? Então, um líder que tenha esse manejo, né, com a equipe de forma consciente das forças de assinatura da sua equipe, dele próprio, né? Dele saber, inclusive, como ele vai falar de forma melhor, né, com a equipe. Gente, é sucesso na certa, né, Sabrina? É isso mesmo, né? E também nesse trabalho aí da NR1, achei interessante que vão ser usadas, né, ferramentas específicas para já identificar antecipadamente se a pessoa está desenvolvendo algum tipo de problema emocional, por exemplo. A gente sempre escuta falar que a depressão é uma doença silenciosa. Por que escuta isso? Porque a pessoa está na correria do dia a dia. Acorda de manhã, saiu correndo, leva o filho para a escola, não sei o quê, trabalha o dia inteiro, volta, janta, correndo. Academia, né? Que a gente sabe que aí, em 2025, todo mundo marombeira, né? Uhum. Então, a gente vê todo mundo nessa correria e trânsito e tal. Então, quando a pessoa para, né, para respirar, para prestar atenção nela mesmo, já é tarde demais. Ela já Sim, adoeceu, ela já se afastou, né? Entre outras coisas. é. Ou seja, se isso é identificado antes, a pessoa já pode ir trabalhando, né, de um modo terapêutico, essas questões para que ela não chegue ao ponto, por exemplo, de tomar uma medicação, né? Não é que a medicação tenha problema, gente, né? O doença Se emocional é igual precisar, quando não tem você tem, por problema. exemplo, É, quebrou a perna, você vai ter que ir lá até é, no ortopedista e vai ter que resolver a mesma coisa, né? As pessoas têm assim, um sim. estigma com essa questão de Não, medicamento, mas né? não é Tipo, esse e pode ponto. ser só o período curto para a pessoa voltar a equilibrar e voar de novo, né? É Isso, tudo mas hiper de tranquilo. preferência que a pessoa identifique antes e já trabalhe antes com essas questões para ela Com não certeza. chegar, né, nesse Sim, nível aí que também tem vários outros aspectos envolvidos, né, com essa questão sim, medicamentosa. sim, Então, ela já pode tomar pequenos passos, e o mindfulness é uma coisa da psicologia positiva, e que as pessoas podem pensar, ai, que besteira, né? Mas eu, por exemplo, tenho clientes que venceram fobia de elevador, de ônibus, de carro, né? Pessoas que não conseguiam conversar com outras pessoas que se arrastavam em relacionamentos disfuncionais, né? E aí, quando a pessoa começou a conhecer e usar as ferramentas da psicologia positiva, a pessoa ela foi trabalhando um dia de cada vez, mas igual uma escadinha, foi subindo, é, e hoje a pessoa tá lá em cima já, né? Já tá no é, pódio. Então, é uma coisa que faz muita diferença e vale a pena, né? As é pessoas se dedicarem fantástico. para conhecer. Nossa, fantástico. Ó, até na minha mentoria, né, até nesse livro tem essa base. Nessa semana mesmo vou tratar com as meninas ali, com as mentoradas, sobre sabotadores mentais, né, que tem, inclusive, tem várias intervenções de psicologia positiva para isso, gente. Então, assim, ó, inclusive os sabotadores mentais, se você fizer, por exemplo, um curso para que todos os trabalhadores, né, afastem aí os pensamentos sabotadores, que fazem eles não se sentirem suficientes, fazem eles terem medo de fazer uma venda, fazem eles terem, né, receio ali, inclusive a questão do orgulho, tipo a arrogância, né, que causa muitos assédios, na verdade é por insegurança, né, do assediador. É a insegurança que causa a arrogância que causa o assédio. Porque a pessoa que está tranquila em relação ao que ela é, de fato, ela não vai ficar querendo minar o outro pelo medo do outro apagar o brilho dele. Né? Vocês podem começar a olhar, tipo, as pessoas que realmente são competentes, né, que têm o brilho próprio ali, sabem quem são, sabem a competência delas, gente, elas só puxam os outros para cima.
né? Agora as encrencas que não sabem quem são, né? Tipo assim, estão perdidos no segue tiroteio, tipo assim, estão ali por sorte, né? Tipo assim, fazem de tudo para minar a vida do outro por medo dele perder o dele, porque ninguém pode aparecer mais que ele, né? Então, assim, é uma sequência de fatores aí que vai alcançando, né? Uma organização que realmente cuide desse bem-estar, dessa saúde mental de todos, desse desenvolvimento, desse autodesenvolvimento, né? Olha que maravilha aí, às vezes a empresa fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Então eu vou virar governo, né? A gente ouve muito isso também, tipo, então a empresa vai ser tudo, o problema é a empresa que tem que bancar tudo. Eu falei, gente, se a empresa quiser uma equipe que lucre, que engaje, que seja produtiva, invista. Isso é um investimento. Não tem cursos para venda? Invista em otimismo. Né? Tá aí, como eu falei, né? Alguns entraram depois, já é comprovado. Vendedores otimistas vendem 57% a mais do que os pessimistas. Então, assim, é estatística, né? Pesquisa pura. Então, você investir em bem-estar é investimento, não é custo, não é simplesmente para cumprir legalidade para não levar multa. É trocar essa visão e realmente aproveitar a oportunidade que está tendo desse ano aí de você implementar essa programação toda, de contratar consultores, de contratar cursos, né, para que realmente faça um programa de cursos mesmo, com líderes, com colaboradores. O ideal é fazer um curso que todos estejam juntos, sabe? Porque só fazer com líder, não fazer com colaborador, ou tipo o sócio da empresa nem sabe o que está acontecendo, só coloca lá os líderes para fazer, mas o resto não sabe o que está acontecendo, não adianta. Tem que estar todo mundo junto, né? Na mesma sintonia, na mesma cultura organizacional. Né? Então, assim, tudo começa com cultura, né? Se torna uma cultura de bem-estar que, nossa, aí fica uma empresa fantástica, né? E eu achei muito interessante também que a gente tem a fama de, por ser brasileiro, né? De levar tudo no futebol e no samba. A gente tem muito essa fama de ser um povo super feliz e tal, mas estava lá no ranking de ansiedade, né? Nos primeiros lugares. Então, olha só, será que essa felicidade toda que a gente imagina que os brasileiros têm é real? De acordo com a situação econômica, né? Com as inseguranças que a gente vê hoje? Então, qual que é o primeiro passo? Não adianta, né, a gente ficar analisando o mundo inteiro lá fora se a gente não começou nem dentro da nossa casa, né? Se a É, gente não conhece nem as nossas próprias forças. Então, é do pequeno que se faz o grande, né? Por isso com que é tão certeza. importante fazer esse trabalho aí. Com certeza, nossa, e imagina que maravilha, até a questão, né, tipo, de bullying nas escolas, tipo, uma escola que tiver implementado uma cultura organizacional dessa, dificilmente vai ser permitido o bullying numa escola dessa, porque já vai estar na cultura organizacional a cultura do respeito, a cultura inclusive a cultura, né, desse bem-estar, está também na intolerância para o que não deve ser. Né? Então, assim, não é só tolerância e procurar o que deve ter. Não, mas também está na intolerância do que não deve ter. Né? Então, assim, assédio sexual, assédio moral, bullying, não tem que existir, gente. Não pode sequer passar pela cabeça. Tipo, você vê ontem, teve uma menina de 11 anos que foi morta numa escola, né? Não sei se, acho que foi no Nordeste, mas não sei se Pernambuco até. Mas, e 11 horas a paulada no meio, 11 anos a paulada no meio da escola, gente. Onde que tem, sabe? Não tem cabimento. Graças a Deus, agora até gestores, né, estão sendo presos, inclusive, não só respondendo de forma civil, mas também, né, sendo presos por isso. Então, assim, todas as organizações, como eu estava falando, não só empresas grandes, mas pequenas, médias e grandes, escritórios, né, escolas, organizações, Consultórios. consultório, né, todo mundo, gente, está nesse balaio. Não adianta achar que não está, né? Todo mundo tem que cumprir essa NR1. E aí, E hoje, como a data onde vão fiscalizar isso daí, né? A gente sabe que não vai ser, talvez não seja, mas pode ser que seja, né? Porque no Brasil a gente nunca sabe qual vai ser a intensidade, né, da questão. Mas para a data acho que arrecadar, é às março vezes de 2026, né, Ju?
É dia 26 de maio. Dia 26 de 20 de maio do ano que maio. vem. E aí, gente, uma coisa que tem que ser muito bem ressaltada é que não é que dia 26 de maio eles vão aparecer para ver o que você vai fazer. Não, vão aparecer para saber o que você já fez. Né? Eles vão ver o que tem de risco atual no dia 26 de maio de 2025. Se o risco for alto, vocês vão receber multa. Né? Então, assim, mas voltamos a falar, né? Não vejam isso como um alarde. Claro que é uma corrida, é uma corrida do bem, eu falo aí, né? No dia É, 26 de maio. Mas aproveitem esse momento para implementar na cultura da empresa, inclusive para convencer, né, os líderes e demais sócios, né, da empresa para implementar uma cultura organizacional que vise o bem-estar mesmo de todos, né? Que visem a felicidade do colaborador, de todos os colaboradores, porque isso traz engajamento, isso traz produtividade, isso traz lucratividade. Tem até um livro maravilhoso, gente, vale muito a pena ler. Felicidade dá lucro, né? Tem muitos livros fantásticos assim que vale muito a pena ver sobre isso. Uma corrida do bem, não é, Dri? é É isso uma corrida do mesmo. bem. Dia 26 de maio, até o dia 26 de maio, vamos fazer uma corrida do bem, gente. Pois De é. implementar aí essas culturas mais de bem-estar mesmo, que não seja mais tolerado, né, esse tipo de coisa, de ranking, de meta, de quem bateu, de quem não bateu, para ficar ali ameaçando cortar a cabeça, né? Tipo, e não adianta você falar assim, ah, não, igual a gente estava mencionando, fica essa coisa de, essa geração Z não quer saber, não sei o quê. Não quer saber, graças a Deus, de emprego ruim. Graças a Deus, são espertos pra caramba, né? Quem dera a nossa geração, né, tivesse pensado nisso, não tava todo mundo com pressão alta, câncer, né, e tudo ferrado, né? Então, É assim, isso mesmo. se forem aproveitar essa geração que tem aí a tecnologia explodindo na cabeça, né, para colocá-los nas atividades em consonância com as suas forças de assinatura, gente, vocês vão Vocês vão voar, arrasar, vocês vocês vão vão arrasar. arrasar. Tipo assim, por que que os gamers, né, ficam tanto, o flow que a gente fala, é, entre os gamers, né, que fazem os jogos eletrônicos, usam o flow, usam essa metodologia, esse conceito de flow para fixar mesmo as pessoas no jogo ali. E eles usam essa questão de colocar o desafio, né? Vai aumentando cada vez mais o desafio, mas também trazendo prazer. Esse prazer é liberado justamente por ele estar usando as suas forças de assinatura, né? Então, você podendo usar, tem muito como usar isso a favor da empresa, a favor de todos, né? Se você colocar, voltamos a falar aqui, se colocar as pessoas certas nos lugares certos, em atividades que exijam delas o que elas têm nas forças de assinatura, né, nas forças de caráter de assinatura, elas vão ficar completamente imersas, focadas. Gente, até inclusive, quanto mais flow, nas indústrias, quanto mais você colocar os empregados em flow, menos acidente de trabalho vai ter. Porque eles vão É. estar muito mais focados, né? Tipo, você colocar um cara lá que não tem a atividade, tipo, ele é hipercriativo, colocar no negócio lá que fica martelando todo santo dia ali um Fordismo, ele vai cair em acidente, né? Porque ele tá com a cabeça aqui, ó, querendo ver uma coisa nova, querendo ver novidade, querendo ver, né? Tipo, uma coisa ali, ó, tipo, gente, ele vai dormir, ele vai deprimir, ele vai ter ler, né? Tipo, não tem como, vai ter afastamento de trabalho, a empresa perde dinheiro com isso. Então, assim, é realmente um baita do investimento, né, Sabrina? Se as Sim. empresas soubessem disso, Jesus, assim, E ó. como ferramentas reais, né? Porque a psicologia positiva, ela, assim, a gente tem a psicologia tradicional, né? Que é mais focada em sintomas e tudo, enquanto a psicologia positiva é mais focada nas forças de caráter, naquilo que a pessoa já tem dentro dela e talvez ela só não sabe usar, né? E de bom, E né? isso, e pontos positivos, né? Coisas boas, porque falar mal, né? Apontar o dedo e criticar, isso daí todo mundo sabe fazer, né? Não precisa de Sim, ajuda. aham, é. E como é bom você ver, gente, e todo mundo tem a neuroplasticidade
Tipo, tanto que tem o otimismo aprendido. Da mesma forma que tem o desamparo aprendido, né? Tem o otimismo aprendido também. A gente tem neuroplasticidade até para depois da vida, para vocês terem uma ideia. Já foi comprovado que o cérebro fica funcionando até 10 minutos depois que morreu. Então, assim, a gente pode melhorar o nosso cérebro, a nossa neuroplasticidade, a gente pode mudar nossos hábitos neurais, criar novas redes neurais mesmo no cérebro, para se tornar mais otimista, para conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer a vida inteira. A vida inteira. Eu participo de vários grupos, né? Tipo assim, um deles é de escritores best-sellers, né? Né? Me tornei best-seller aqui, gente. Quem quiser escrever também tem um curso aí de best-seller, né? De escrita best-seller, me chame. Mas é o que eu fico encantada é que se você visse, aí eu vejo assim a psicologia positiva atuando na veia, né? Pessoas que estão usando as suas atividades, as suas forças de assinatura hoje em dia para escrever. Então, assim, elas escrevem e estão fazendo mentorias com 80 anos de idade. Então, assim, 80 Maravilhoso. anos de idade, elas resolveram escrever um livro, se tornar best-seller e fazer mentoria. Tipo assim, elas estão mentorando. Eu falei, gente, a maioria da pessoa, tipo assim, 80 anos tá ali esperando morrer, né? Tipo assim, essa pessoa tá aqui, ó, com gana de vida, né? Tipo, eu falei, é encantador isso, né? A gente realmente vê pessoas que estão usando as suas forças de assinatura, estão trabalhando conforme a sua vocação profissional, que é em consonância com as suas forças de assinatura. Gente, a pessoa não deixa de trabalhar, né? Ela não trabalha mais, ela faz aquilo que ela ama, ela faria até sem ganhar dinheiro, né? Então, olha a importância aí, você fala assim, mas sempre vai ter alguma coisa que a gente não gosta de fazer. Sim, gente, sempre vai ter alguma coisa que não gosta de fazer naquilo que a gente gosta de fazer, só que seja o menos possível de tempo, né? Se a gente estiver fazendo atividades que nos dê muito, muito prazer no sentido de entrar em flow, né? Não esse prazer imediato, tipo de comer um doce, deu, né? Não De é tomar esse uma prazer, bebida. tipo, esse prazer mais realmente sustentável, né? De estar você vivendo a sua vida com propósito, trabalhando numa atividade e numa empresa que tenha propósito, ele tem orgulho de trabalhar na empresa, né? Inclusive tem o Glassdoor, e que as empresas têm que estar muito de olho nisso, né? Hoje em dia os trabalhadores têm um ranking lá de empresas que ninguém quer trabalhar. Isso faz parte, né, da publicidade da empresa. Inclusive, assim, a gente olha no judiciário, a gente olha, né, na hora de analisar um processo, se a empresa teve muito processo, se no Glassdoor está ruim, se não sei o quê. Então, assim, se tiver o maior índice possível, né, do que já tem ali na prova no processo, né, claro que não vai ser, não vai julgar o processo em razão do que está no Glassdoor, não estou falando isso, hein, gente, pelo amor de Deus, né? Mas o que eu estou falando é que, assim, mais índices ainda, né? Tipo assim, você está analisando lá um caso de assédio ou né, de em massa, né? Aí você fica na dúvida porque casos de assédio geralmente é muito raro ter prova. Agora você vai lá no Glassdoor, tem não sei quantos comentários sobre isso de meses de diferença. Gente, né? Tem muitos indícios, né? Então assim, isso ajuda até na questão de ver ali o valor da indenização, né? Mas enfim, mas voltamos a falar que não chegue a esse ponto, né? Que a empresa não fique preocupada com essa questão do que ela vai ter de prejuízo judicial, embora ela deva pensar no sentido de parar para analisar, né? E começar a realmente ir atrás dessa cultura organizacional mais saudável, mais humana, né? Porque quanto mais humana tiver, mas, de acordo com a psicologia positiva, a virtuologia também tem uns exercícios fantásticos, assim. A gente até usa muito, a virtuologia é muito parecida com a psicanálise, né? Só que é uma outra linha de pensamento. Então, eles têm exercícios para aumentar a humildade, a responsabilidade, a aceitação do que não pode ter controle, né? Então, isso aumenta a neuroplasticidade, aumenta as conexões neurais, aí, as redes neurais mesmo, para capacitar o cérebro a agir dessa forma. Então, E no tudo caso da é... psicologia positiva, né, Ju, também,
ela vai, por exemplo, ela pode trazer uma força que a pessoa tem lá nas forças baixas, por exemplo, a esperança, porque muita coisa depende de como a pessoa encara também a realidade da vida e as coisas que vão ocorrendo ou o lugar onde ela está na vida agora, né? Por isso que tem aquele lá, né? Um vê o copo muito cheio, o outro vê o copo muito vazio, né? Então a Aham. pessoa E ela ambos consegue são trazer realistas, né? E ambos são isso. realistas. Isso. Então a pessoa consegue trazer uma força, uma visão diferenciada, e isso daí já vai aumentar o bem-estar da pessoa. Né? E Sim, tudo isso feito através de ferramentas cientificamente comprovadas, né? Que já estão sendo é. utilizadas há anos aí. Então Há a gente anos e há sabe que tem milhares, resultado, né? com Para uma coisa que a milhares de gente chegou pessoas. aqui e está falando agora. Com milhares de pessoas no mundo inteiro, gente, né? Não é assim poucas pessoas, né? É realmente, tipo, para vocês terem uma ideia, tem um livro aqui só de várias intervenções, mas isso aqui, né? A gente aprende muitas outras formas de aplicar isso tudo, né? Então, enfim, assim, ó, eu ficaria aqui, a gente entra em flow, né, Sabrina? Eu ficaria aqui É, a madrugada falando sobre a isso, cara. galera, eu queria dormir, então. Né? A gente fica aqui, ó. Tanto que eu falo, cara, tipo, eu gosto do que eu trabalho, né? Eu gosto de trabalhar como assessora, mas eu falo, eu nunca fiquei lendo um livro de direito e entrei em flow. Jamais ia ficar lá degustando. Agora, de psicologia positiva, de virtuologia, menina, eu tenho que pôr o relógio para despertar para eu ir dormir, porque senão eu paro à noite. Quando eu vejo é 3 horas da manhã, eu tô lá lendo, sabe? Querendo mais, É. assim. E pesquisando, é um negócio infinito, né? A gente É passa o muito dia e doido. passa a noite. É E teve muito até doido uma isso, colega né? nossa que falou esses dias que o marido dela não aguenta mais, né? Porque tudo vai assistir uma série, não sei o quê, força tal, né? A gente é bem assim mesmo. Mas é justamente sobre isso, né? A psicologia é sobre entrar em flow com as coisas que você faz e entrar em flow com você mesmo, né? Que é o que traz uma felicidade real, um significado para a nossa vida. É verdade, é. Enfim, amadinhas, acho que é bom a gente ir encaminhando aí para o final, né? Agradecer gigantescamente a presença de todos, Sim, né? muito obrigada, Agradecer galera. muito a sua presença também, isso foi fantástica a nossa conversa. Vamos ver se a gente faz umas parcerias muito legais aí, outras lives dessa, né? Com outros assuntos, ou mesmo assunto, porque às vezes as pessoas não conseguem estar aqui no dia. E foi fantástico. E, gente, né? Vamos deixar em aberto aí para as pessoas, né, Ju? Quem quiser fazer pergunta, tiver dúvida, quiser maiores Isso, informações sobre as ferramentas que vão ser utilizadas, só chamar a gente aí no direct e a gente faz um arranjo aí, de claro. repente, uma segunda live ou alguma outra coisa, tá bom, galera? Sim, não, e fora isso, gente, né? Compartilhem aí com as pessoas que têm empresa. Vocês também, se tiver alguma dúvida, né, que tem empresa, queira nos chamar para, inclusive, dar consultor, né, a consultoria, a treinamento, né, a workshop, palestras. Já comecem a implementar isso. Tem um tempo aí, ó, mas ao mesmo tempo é curto esse tempo, né? Até dia 26 de maio aí. É porque o tempo Mas passa rápido e chegando no fim do ano é só festa. é só festa, o povo não quer muito saber, né? Aí em Mas fevereiro é só carnaval, que então, seja galera, implementado, vamos organizar que aí a seja agenda. mas que seja implementado de forma sustentável mesmo, porque o que eu vou falar assim, ó, é como dar doce na boca de criança. Eu tenho certeza que a partir do momento que uma empresa começa a implementar isso, ela vai ver os resultados surgindo e nunca mais vai querer parar. Vai estar querendo sempre fazer esse tipo de treinamento, esse tipo de curso, esse tipo de engajamento entre os funcionários, porque eles realmente vão ver em números, né, o resultado de tudo isso. Então, por favor, então, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conhecerem, né, para que cheguem nas organizações e nas empresas, para que a gente faça aí, né, organizações mais humanas, um mundo melhor para todo mundo, a E um gente Brasil faça a menos maior parte. ansioso, hein, galera? Um Brasil menos ansioso, que a coisa O flui Brasil mais. menos ansioso. Você vê, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? A outra parte é dormindo. Então, assim, se o nosso tempo de trabalho não for uma atividade né, que nos traga realmente um propósito de vida, conforme a nossa vocação profissional, num ambiente saudável, né, que não seja adoecedor, é inacreditável ainda existir ambientes que nos adoeçam. Isso não pode existir, né? Enfim, muito obrigada por tudo. Obrigada, Sabrina, mais uma vez. Obrigada aos presentes e até Obrigada, mais, queridos. galera. Um beijo, ótima Um noite. beijo. Tchau, tchau. Tchau.